queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar os estudos das cartas de Paulo. Então, estamos estudando aqui, primeiramente, aquela divisão de carta que vai falar sobre as cartas ou a carta pessoal, que é a carta a Filemão. Depois temos as cartas pastorais e as eclesiásticas. Estudaremos nessa sequência. Iniciamos pela carta a Filemão, que é uma carta pessoal. Já estudamos vários versos e estamos aqui para dar continuidade de verso a verso. Então, temos aqui a playlist no canal, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Venha acompanhar os estudos, tudo bem legal, verso a verso. Trazemos algumas palavras em destaque naquele verso para tentar ampliar os entendimentos dos ensinamentos desse grande mensageiro do Cristo. Então, já vamos aqui compartilhar os nossos versos desse vídeo e podemos iniciar aqui as cartas de Paulo, carta a Filemão. Esses primeiros slides já são conhecidos, o fragmento da carta, a divisão que fizemos da estrutura para estudarmos verso a verso. Começamos pela saudação, pelas saudações, estudamos verso de 1 a 3, as ações de graça, verso de 4 a 7, e agora estamos na parte conhecida como apelo, que vai dos versículos ou versos de 8 a 22. Então vamos relembrar um pouquinho os versos de 8 até, estudamos de 8 a 14, e agora estudaremos de 15 a 18. Então vamos relembrar aqui, começando no 8, que diz, Paulo escreve, né? Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo, de te ordenar o que convém, prefiro pedir por amor. É na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro do Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Outrora, ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Mando de volta a ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo para que eu, em teu nome, ele me servisse nessa prisão, que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que a tua boa ação não fosse como forçada, mas espontânea. Estudamos até aqui, então, nos versos passados, e agora entraremos no verso 15, no versículo 15. Estudaremos esse versículo 15, 16, 17 e 18 com mais detalhes aqui nesse vídeo. E vamos em frente falando do verso 15. Paulo diz, ou escreve a Filemão, talvez ele tenha sido retirado de ti de ti por um pouco de tempo, a fim de que eu o recuperasse para sempre. Então, retiramos algumas palavras, observamos que aqui tem uma nota aqui, né, de rodapé, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Pegamos a palavra retirado de ti, né? Então, vamos aqui estudar um pouquinho e vemos aqui essa palavra retirada, né? Que é separada, que seria o horisho. Em grego, esse horisho quer dizer separar, dividir, partir, quebrar em pedaços, né? Separar-se de. Então, é como se fosse separado, né, dele, né? Então, Paulo escreve, ele foi retirado de você, né? Retirado de ti por um pouco tempo, a fim de que recuperasse para todo o tempo.
E esse retirado aqui, nesse separado, quando a gente vai ver a nota do rodapé da Bíblia de Jerusalém, essas traduções que estão sendo compartilhadas aqui em todos os vídeos, é tirada da tradução da Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia que nós estamos usando aqui como referência para os nossos estudos. E na nota de rodapé, desculpa, desse verso, ele vem falando que ele foi retirado por Deus, que permitiu a fuga de Onésimo para o bem final de todos. Olha que interessante. Então, aqui já dá a entender que esse retirado, aqui, esse separado, tem essa conotação aí de ser arrancado de todos, né? A fim de que a fim de que recuperasse para sempre. Então, separamos aqui o para sempre também, né? Em outras traduções vem eternamente, ser ali recuperado eternamente. Enônios seria a palavra, né? Enônios, essa palavra do grego, koiné, que significa sem começo nem fim, né? Aquele que sempre tem sido e sempre será. Então, essa ideia é que seja para a eternidade. Então, separou um pouquinho ali Onésimo, a circunstância, né, da divindade separa Onésimo de Filemão, segundo Paulo, os escritos de Paulo, para que ele se junte, se ligue, né, se retorne eternamente, fique ali recuperado eternamente um com o outro. Bem interessante essas nuances que Paulo vem trazendo na sua escrita, e quando a gente vai pegando essas o significado das palavras, vai dando um entendimento muito mais profundo do que Paulo estava tentando alertar Filemão, né? Olha só, Deus retira, né, aparta, ele divide, ele tira de você por um pouco tempo, Onésimo, para quê? Para que vocês fiquem junto pela eternidade em Cristo, em Jesus e no Senhor. É bem legal a condução aqui das escritas dessa epístola, dessa carta a Filemão, quando Paulo escreve. Isso serve também para os nossos dias, né? Muitas vezes somos separados por alguns momentos de algumas pessoas, mas que para que no futuro tenhamos essa convivência eterna. No verso 16, ele prossegue. Então, ele está falando que ele foi aqui separado, vamos voltar aqui, e seja recuperado para sempre, eternamente, né? É isso que a gente está vendo aqui, ó. Não tem começo, não tem fim, vai ser ligado eternamente, mas não escravo, mas bem melhor do que como escravo. Vai ser ligado eternamente como um irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. E aqui também nós já vemos uma notinha de rodapé que a gente vai comentar já já, ligada a essa palavra Senhor, segundo a carne, segundo o Senhor. Então, não mais como escravo. Nós já estudamos já em alguns versos, palavra escravo, palavra irmão, mas eu gostaria de trazer aqui o irmão amado, né? O amado dessa frase, a gente vai lembrar lá sobre o amor, né? O amor ágape, aquele amor eros, o amor filho, filió, filia, perdão. Então, vemos aqui que a palavra para amado é agapetos. Então, é uma variação, né, do ágape, do amor, é o amado, estimado, querido, merecedor de amor. Então, é esse amor mais intenso, irmão, com esse amor mais, não o irmão fraternal, né, o filé, mas sim o amor ágape, perdão, o agapetos, aqui que está nessa variação, né, do amor e do amado, e não só, né, não só pela carne, a carne é o sarx, então sarx é a palavra para carne em o grego, lá quando foi escrito essa carta, essa epístola, lembrar sempre que ela foi escrita em grego, né, originalmente.
Então, nós estamos indo buscar essas palavras em grego para tentar entender um pouco mais aí do que ele está falando. Então, a carne é a substância terna do corpo vivo que cobre os ossos e é permeada com sangue, tanto dos seres humanos como dos animais, né? Seria o corpo. Então, a sarx é o corpo, é o físico, né? A parte física. E Paulo vem citando não só pela segundo a carne, segundo as coisas físicas, mas também segundo ao Senhor. E Senhor aqui é Kyrios. Então, a palavra é Kyrios, né? Aquele a quem uma pessoa ou uma coisa pertence, sobre a qual ele tem o poder de decisão. É o mestre, é Senhor. Só que também é o título, né? O Kyrios aí é o título dado a Deus. Então, quando ele fala o Senhor, é o título dado a Deus. Uma coisa bem interessante que a gente vem comentando sempre, a gente vai ver isso em várias partes, até aqui dentro do cristianismo, a questão da palavra minúscula e maiúscula, né? Então, aqui o Senhor está com um Senhor maiúsculo, né? Uma letra maiúscula, um S maiúsculo aí, dá, dá a entender que é o Senhor, né? O Senhor de todas as coisas. E aqui, Kyrios, né? Um título dado a Deus. Está falando de Deus, não somente a carne, mas também a Deus. E a notinha de rodapé que a gente falou lá, trazida aqui também da Bíblia de Jerusalém, ela é um pouco extensa. Eu trouxe um pedaço aqui da nota que vai falar que Onésimo, doravante, será um irmão para Filemão, diante do único Senhor dos céus. Senhor, que letra maiúscula. Não mais como senhor nem escravo. Ó, que o senhor minúsculo, letra minúscula, quer dizer. Olha que interessante, quando Paulo vem falar aqui segundo a carne, segundo o Senhor, ele está dizendo assim, ó, tem um Senhor que é aquele, né, o Kyrios, que é aquele que tem a propriedade, né, de todo mundo, coisa que pertence a ele, é ele que decide, ele é o mestre, ele é o Deus. Então, ele está falando, Paulo já está querendo tirar assim, ó, você é o Senhor, com letra minúscula, que nem está aqui na nota do rodapé, você é o senhor desse escravo, né? Senhor com letra, mas tem um senhor com letra maiúscula, Deus, que todos nós pertencemos, que todos nós, né? As decisões, o que é decidido é por ele. Então não é só segundo a carne, que é esse senhor minúsculo, mas também segundo a o Senhor maiúsculo Deus. Então, Paulo já vem abrindo a mente de Onésimo, falando: você é Senhor, né? Porque aqui dentro das nossas relações humanas existe uma relação entre o Senhor, seu escravo, Onésimo, escravo. A gente já viu nos versículos anteriores, né? Aquela aquele jogo de palavras de útil e inútil com o significado, né, do nome, né, Onésimo, que é, que é ser útil. Então, ele vem agora fazer um outro jogo de palavras que está meio intrínseco aqui, falando sobre a carne, segundo o Senhor, com letra maiúscula, porque ele está falando de receber ele, né, não mais como um escravo, muito maior, como irmão amado, segundo a carne e segundo o Senhor. Muito interessante esse jeito que Paulo coloca aí todo o seu conhecimento nas cartas, e muitas vezes a gente lê e não consegue compreender a extensão do que ele está colocando aqui, que às vezes nos nossos relacionamentos que são difíceis, né, que passamos por dificuldades, porque ainda temos muita influência da matéria nos nossos corações, nas nossas decisões, nas nossas ações, mas ele vem alertar que temos que começar a fazer segundo o Senhor, né, com letra maiúscula, a vontade desse Deus. E ele segue no 17. Portanto, se me consideras teu amigo, receba-o como se fosse a mim mesmo. Já vem Paulo de novo, né? Colocando aí todo o seu poder de argumentação, trazendo sempre a amizade,
sempre os relacionamentos, aquilo, as trocas que eles tiveram, né, entre ele e Filemão para ir em socorro a Onésimo. E é bem interessante que ele fala, recebe como a mim mesmo. E aí nós pegamos algumas palavras aqui, pegamos o amigo, né? A tradução vem falar um pouquinho aqui, é o koinonos, que seria companheiro, associado, colega, né? E uma outra palavra que separamos, além de amigo, é receba-o, né? Receba-o como a mim mesmo. Então, receba-o, é o proslâmbano, proslâmbano, levar a, pegar a mais, tornar para si mesmo, tornar como companheiro, acolher em amizade. Então, receba-o, acolhe com amizade, torna como um grande companheiro, como se fosse a mim mesmo, né? Se for como a energia que você fosse acolher, é da mesma forma que você me acolheu no passado. É isso que Paulo está aqui conversando com Filemon a respeito disso e que a gente também possa sempre tentar acolher, né, os sentimentos, as circunstâncias das pessoas como se fosse a nós mesmos, né? Então, tem o ensinamento de Jesus que vai falar sempre, né, que a gente tem que ama o próximo como a si mesmo. E aqui Paulo vem falando sobre isso com o Filemão, receba ele como se fosse a mim mesmo, a mesma energia, o mesmo sentimento, o mesmo carinho, como se fosse a mim mesmo, porque todos nós estamos é, e somos, né, filhos do mesmo Pai, estamos regidos pelas mesmas leis e temos que estar junto em fraternidade. Paulo sempre falando da fraternidade. E vamos aqui para o nosso último verso que nós estudaremos nesse vídeo para poder fizermos a divisão e aí no próximo vídeo já teremos a conclusão da primeira epístola dos estudos das cartas de Paulo, muito legal, já estamos terminando, e versículo a versículo, e ele continua. E se ele te deu algum prejuízo, ou te deu alguma coisa, ou te deve alguma coisa, perdão, põe isso na minha conta. E se ele te deu algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E aqui nós vemos outra nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que vamos comentar aqui mais para frente, né, logo mais nos próximos slides, e separamos aqui o prejuízo, né, se ele deu algum prejuízo. Então, esse prejuízo aqui, né, adquil, adquil é a palavra, né, do prejuízo, adquil, que é agir injustamente. Então, se ele agiu injustamente, se ele te fez, né, o adquil, ou perversamente, agiu com pecado, olha só, né, de uma forma criminosa, violou alguma lei, alguma coisa contra ti, olha o que Paulo está falando. Se ele fez qualquer coisa, coloca isso na minha conta. Então, se Filemão, né, Ávico, te deu Ávico, né, agiu injustamente, com perversidade, põe isso como se fosse eu que tivesse feito, eu sou o responsável, porque ele vai falar, né, na minha conta aqui. Na minha conta, Elegeu vai falar que o Elegeu vai falar que colocar na conta de alguém, colocar sobre a responsabilidade de alguém, imputar isso para alguém. Então, é Paulo falando, coloca isso na minha responsabilidade. Eu sou responsável pelo prejuízo, pelo hábito, né, pela violação de alguma lei, se pecou, se foi perverso, se agiu com injustiça, coloca isso na minha conta. Muito legal. E a nota de rodapé aqui que nós citamos, no versículo 18, vai falar em se ele colocou, né, fez algo, vamos voltar lá para a gente lembrar, se ele deu algum prejuízo, ou te deu, ou te deve alguma coisa, aí vem aqui a nota de rodapé,
esse te deve alguma coisa, parece, ele vai falar lá, parece que o escravo fugitivo tinha também furtado alguma coisa na casa do seu senhor, porque Paulo vai falar sobre isso. Se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, porque ele tirou alguma coisa sua, coloca isso sobre minha responsabilidade, né? Se ele fez algo, né? Que eu fez algo aqui, ó, que te deu prejuízo, que te fez algo que é criminoso, que violou, coloca isso na minha conta, o que diz Paulo. E segundo a nota do rodapé, já dá a entender, né, quando a gente lê isso, conforme está escrito aqui na Bíblia de Jerusalém, relacionado a esse versículo, dá a entender que além do escravo ter fugido, ele ainda fez alguma coisa criminosa, ou tomou posse de alguma coisa que não era dele, ou roubou alguma coisa da casa do Senhor, ou pegou algum dinheiro, algo desse tipo, porque Paulo está escrevendo sobre isso nos versos. Muito bem, então hoje a gente finaliza aqui esses versos até o 18 e no próximo vídeo continuaremos estudando dos versos de 19 a 22 para encerrarmos essa primeira epístola. Então, possivelmente o próximo vídeo estaremos concluído, mas também se não der tempo no próximo, no outro a gente conclui, porque estamos estudando verso a verso, palavras destacadas, entendimento. Não somos especialistas, às vezes as pronúncias aqui das palavras não são as corretas, mas nós estamos nos esforçando em trazer aqui um conteúdo mais próximo do que foi escrito lá 2.000 anos atrás, para que o nosso entendimento ainda seja um pouquinho mais profundo. Agradeço demais aqui quem está acompanhando, colaborando aqui com o projeto dos estudos das cartas de Paulo, nessa primeira epístola que estamos estudando a Filemão, e que nós possamos, todos nós, sermos abençoados, né, nos nossos esforços por Jesus, e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Meu muito obrigado. Beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.